Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês participando, né, desse podcast, onde falar sobre esse tema é muito importante, principalmente no mês de setembro, aí, a qual hoje o nosso principal foco é falar sobre a saúde mental e sobre o Setembro Amarelo. É isso, sobre aquilo que causa, aquilo que as prevenções, né? Que esse mês é um mês alusivo à prevenção do Setembro Amarelo do suicídio. E a gente precisa tocar nesse assunto, né, Tiago, Rodrigo, Mídia. É um assunto muito importante, relevante para os dias, principalmente atuais, que a gente vive. A gente precisa tocar nesse assunto, Sim. que é considerado ainda tabu, né? Sim. Tabu. Sim. Agora, tem uma pergunta que eu preciso fazer. O que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio? Quer falar? Eu começo. Tá. Fica à vontade, meu querido. A questão do suicídio hoje é multifatorial, né? Eu posso pontuar aqui diversas causas. Por exemplo, hoje a gente tem as questões sociais, as questões econômicas, né? E você tem também as questões relacionadas aos transtornos mentais. Hoje a gente vive numa sociedade extremamente exigente, no qual as pessoas precisam lidar com pressão o tempo inteiro. Você precisa ser bom no que você faz. E quando você não faz, você é cobrado. E tem algumas pessoas que elas não sabem lidar com pressão, que gera ansiedade, que gera depressão e, consequentemente, vem o suicídio, né? A gente vive numa sociedade hoje extremamente preconceituosa. Hoje existe um índice muito alto de LGBTQIA+, jovens, indígenas, idosos. Então, a gente especificar a causa do suicídio, ela é muito complexa. Entende? Eu sempre me pergunto, às vezes, o que é que a sociedade tem feito para cuidar dessas pessoas? Às vezes o teu amigo está ali sorrindo, mas ele não está bem. A gente precisa ter esse olhar. Ao invés de julgar, a gente acolher. A gente cuidar. Então, a gente passa por um momento muito complicado em termos de responsabilidades. A sociedade hoje ela precisa diminuir essa pressão, né? E dar mais afeto, dar mais atenção, no sentido de a gente olhar para o ser humano como o próprio ser humano, como indivíduo. Como falho. Sim. Como que erra. Sim, certo, né? Exatamente. A gente vive numa sociedade que a gente precisa acertar o tempo inteiro. A gente é ser humano, a gente vai errar. Está tudo bem. Amanhã a gente tenta novamente. Então, essas são as causas hoje do suicídio. A gente tem, por exemplo, o Conselho de Medicina, eu estava lendo alguns artigos, hoje o índice de suicídio no Brasil aumentou em 43%. É muito alto. 36 pessoas se suicidam no Brasil por minuto. Então, é multifatorial. A gente precisa... os governos, os políticos, eles precisam criar políticas públicas, porque ainda é muito ineficaz as políticas públicas voltadas para as pessoas que têm transtorno mental. Ainda é ineficaz. Muito. Por exemplo, hoje você tem os CAPs. Os CAPs eles não funcionam da maneira que deveria funcionar. Então, você tem, por exemplo, em determinados municípios, um psiquiatra que vem um dia, uma manhã no município. No município, por exemplo, Itagipe, que tem 20 e poucos mil habitantes, dá conta? Não. Então. E pelos dados que você trouxe aí, 38, 36. 36 pessoas 36 pessoas. Por dia no Brasil. Por minuto. Por minuto. Por minuto. Por minuto no Brasil. Por dia, né? Vai dar mais de 34, quase 35 mil pessoas. Sim. Que se suicidam.
que tiram a sua própria vida, né? Então, assim, como o Tiago falou, são fatores, né? E dentre esses aí, existe também os fatores emocionais, né? Que hoje, nem todo mundo, como... hoje mesmo, pela manhã, eu estava falando exatamente isso com uma turma lá no colégio onde eu trabalho. Hoje, o número de adolescentes que estão tirando a sua própria vida aumentou 17%. Então, assim, vamos supor que dentre esses aí, esses 34 mil, vamos supor que 13, 14 mil são adolescentes que estão tirando. E também é a consumação, no caso, vida. do suicídio. Sim. E fora as tentativas. As tentativas, exatamente. E aí, assim, esses casos eles poderiam ser evitados. Como evitar? De que maneira? Psicólogo hoje ele precisa estar dentro da escola. E é lei. Mas essa lei ela não é cumprida. Então, se esses alunos têm acesso ao psicólogo, com certeza esse índice de suicídio ele vai diminuir. Mas, por exemplo, idosos. Dona Maria, que mora lá no Bairro Novo, ela tem acesso? Eu quero que assim, a gente trazer essas reflexões. Uhum. Você entende? Então, assim, volto a dizer, assim, as políticas públicas voltadas para a saúde mental ainda é muito ineficaz. Tanto no sentido público quanto no sentido particular. Né? A gente não falar só da questão pública. Porque as pessoas elas não têm acesso. Por que é um tema tabu, delicado ainda? E as pessoas, às vezes, vamos dizer assim, escondem Muito. o problema? Muito. Por exemplo, hoje o homem ele tem uma dificuldade tremenda de buscar ajuda. Porque ele não quer demonstrar fraqueza. Sim. A cada 10 mulheres, E a apenas maioria? um homem procura ajuda, tá? Exatamente. E a maioria dos suicídios são praticados por homens. Sim, Mais por homens. mas por homens. Tem a questão de ser, né? O homem, o provedor, ainda existe. Por mais que isso tenha mudado, mas ainda existe. Tá? Então, existem homens que não conseguem controlar o seu emocional, por ele não estar conseguindo ser o provedor da casa. Sim. Tá? Por ele não estar conseguindo sustentar a sua família. Então, a solução mais prática, né? Entre aspas, que ele acha o quê? Nossa, eu vou aqui acabar. Não sabendo ele que as consequências vão continuar. Porque a maioria das vezes, né? Tem filhos, tem esposa, e aí não sabendo ele as consequências que aquela ou a tentativa, aquele ato, ou até o suicídio, porque assim, antes da pessoa se suicidar, no mínimo ela já tentou 10 vezes. Sim. Ela já deu indícios, né? No mínimo. E lembrando que a pessoa que ela vai cometer o suicídio, ela dá sinais. Tá? São falas. Como uma pessoa, no caso do convívio comum, pode identificar, perceber. Falas. Isolamento. Tá? Chega em casa, quer ficar o tempo todo dentro do quarto. Dificuldade de se alimentar. Perde o prazer por situações na qual ele sempre buscou. Situações simples. A interação social, assistir uma televisão, tomar um banho. Ele vai dando indícios. Sinais, né? E Sinais. assim, e ele vai também tendo aquelas falas, né? Nossa, não tô bem. É a primeira fala. Não tô bem. Nossa, não sei por que eu não tô conseguindo. Adolescentes, naturalmente, a fala do adolescente, né? Ela é diferente. Não sei para que eu nasci. Por que eu vim ao mundo? Minha mãe não poderia me ter. Eu sou burro. Não sirvo para nada. Não sirvo para nada. Então, são falas, né, que você consegue perceber de uma fala. Então, assim, eu sempre chamo a atenção nas palestras que eu dou, que ele dá sinais. E, às vezes, você, colega do lado, você precisa ficar atento. A gente vive, né, tão nessa correria do dia a dia, como eu falei, e a gente não acaba percebendo. O nosso filho que está ali por muitas vezes que quer conversar e a gente está buscando sempre outras coisas, outras questões e a gente esquece desse olhar.
A questão do manter, né? Sim. Do manter a casa, Sim. do manter o lar, Sim. do manter tudo. E aquele que está sozinho, hoje sozinho numa casa, e naquele momento ele precisa de uma ajuda, existe algum canal, algo semelhante que venha a dar aquele suporte, né? Aquela atenção, aquela Tem pessoa? Sim, tem os sites, tá? Tem o número que o Disque Ajuda, tem também a questão do SAMU, da emergência, que também presta esse serviço também, tá? Então, assim, nossa, eu tô lá tentando, eu sempre falo que qual é a fuga que eu preciso utilizar para poder vir mudar esse pensamento? Transferindo o meu pensamento negativo para um Porque eu acho pensamento que isso positivo. quebra aquela coisa de se acanhar, de não querer se identificar. Sim. E esse tipo de canal, né, de ajuda, de suporte, De autoajuda, de né? autoajuda, supre essa condição, né? A autoajuda ele não vai suprir. A autoajuda ele não vai suprir. Talvez ele vá minimizar naquele momento. Te dá um suporte Né? naquele momento. Mas e posteriormente? É porque a maioria dos suicídios está relacionado a, vamos dizer assim, seria a uma doença, a algum fator que Sim. deu Algum fator desencadeante, desencadeante, não é isso? Sim. Ele inicia primeiro, né, com uma depressão leve, uma ansiedade, né, que hoje a ansiedade está aí, né, e aí inicia com a ansiedade, e aí depois já vem a depressão, e aí vem a tentativa para depois vir o suicídio. Não é assim, uma pessoa, às vezes a gente até brinca, né? Fala assim, tentou se matar. E por que não se jogou da ponte? Mas não existe todo um percurso, toda uma trajetória. Essa pessoa vai tentar de novo. Ela vai tentar novamente. Por diversas vezes. Por diversas vezes, até ela conseguir. O Brasil Tá. hoje é o país da América Latina com o maior índice de ansiedade. O Brasil bateu o recorde de afastamento agora por pessoas por conta da ansiedade, trabalho por conta da ansiedade. Ansiedade e depressão. Infelizmente, Quem o não já teve INSS... ansiedade, né? Quem não já teve crise de ansiedade? Então, Exatamente. e essas pessoas que teve essas crises de ansiedade, o que é que ela fez para buscar? Ajuda. Ajuda. Existe, e eu volto a dizer assim, quais são as políticas públicas aplicadas hoje para essas pessoas que têm essas crises de ansiedade? Tiago, você atua na rede privada. A rede privada. Né? Rede privada. Como é o dia a dia? Cara, eu comecei há 12 anos atrás, Eri. Eu cheguei na clínica para atender uma manhã. Hoje, eu atendo 4 dias e eu tenho 236 pessoas na lista de espera. Eu atendo de segunda a sexta. A sábado, né? Que sábado a gente abriu a agenda. Então eu atendo de segunda a sábado. Eu não tenho, eu não tenho horário. Eu atendo em Tabu nas quintas-feiras. Eu não tenho horário. Eu tinha algumas crianças que eu atendia daqui de Itajuípe, Itabuna, e aí as crianças começaram a ter algumas questões de desregular, e aí elas sugeriu que eu viesse atender aqui em Itajuípe para poder minimizar essas questões. Eu só abri para essas 3 mães. Hoje eu já não tenho mais horário. Então eu chego 7h40 e saio 12h30 amanhã aqui em Itajuípe. E a menina me disse hoje que tem mais 6 pessoas já na lista para a gente poder encaixar. Eu falei, não tem como. Eu também preciso me cuidar, também preciso fazer minha terapia. Antigamente era depois um eu quero saber o que é que vocês fazem depois. Antigamente era um profissional que era pouco falado, né? Era um profissional que a gente... eu lembro na minha época de escola que você ir num psicólogo, você era maluco, era doido. Sim, até hoje, tá? Né? Até hoje ainda tem, infelizmente, ainda tem essa questão. Principalmente na classe adolescente, né? Infanto-juvenil ainda tem essa questão muito. Mas eu percebo que pós-pandemia houve uma maior valorização na questão do psicólogo. Né? Essa questão da pandemia, ela deu um boom na questão da saúde mental, porque as pessoas começaram a entender que, por muitas vezes, você tem uma taquicardia, você vai no cardiologista.
Você tem algumas crises, tremores, sudorese, você faz todos os exames, não deu nada. Aí o médico fala, você tem que ir no psicólogo. Porque o que você está tendo são só questões emocionais. E as pessoas, você vai no cardiologista, você vai no ginecologista, mas por último, você vai no psicólogo. E quem é, a sua maior necessidade é estar no psicólogo. Entende? Então, é muito eu percebo muito dentro desse viés. Assim, pós-pandemia, houve, de fato, um reconhecimento dessa questão do papel do psicólogo na nossa sociedade, né? E esse tabu, ele existe, mas ele não é tanto quanto antes. E tem melhorado, né? A cada dia, assim. A gente vê mesmo uma evolução. Uma evolução muito boa em relação à busca, em relação à procura. Que é um serviço também que ainda é um pouco fora da realidade do cidadão comum, né? Sim. É também um fato que o índice de suicídio cresce com o público autista? Sim. Você quer falar sobre? Eu falo. Fala e eu complemento. Existe, Rodrigo. Hoje, 36% das crianças autistas, dos adolescentes autistas já pensaram em suicídio. E aí você tem a questão dos pais, né? O quanto que isso... enfim, a gente sabe como é que funciona, né? É porque, assim, o que é que acontece, Rodrigo? Aquele adolescente, principalmente hoje, tem aumentado, né? O número de pessoas que estão sendo diagnosticadas na fase adulta. E, de uma forma ou de outra, aquele adolescente, ele passou pela fase infanto-juvenil, passou pela adolescência, passou pela fase adulta e ele não conseguia se encontrar. E com várias dificuldades, várias limitações. Várias limitações. E o que acontece? Ele não se encontrou. Ele não sabia o que é que ele tinha. Eu tenho mesmo uma paciente lá na minha clínica, onde ela tem 19 anos, e agora que os pais vieram despertar para quê? E ela, inclusive, os pais procuraram ajuda porque ela tentou suicídio. E ela tem o TEA? Tá, assim, é visível, tá? Porque a gente que trabalha com às vezes a gente fala assim, nossa, quem tem autismo não, né? Não tem cara. Mas, assim, quando a gente começa não sei se o Tiago concorda comigo, mas, assim, quando a gente começa a trabalhar com muita frequência com crianças, com adolescentes atípicos ou até adultos, a gente consegue perceber. Né? Eu venho no outro viés, Mid. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do diagnóstico. Porque além do autismo, existem outros transtornos globais de desenvolvimento. E alguns sintomas, eles são muito parecidos. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão mas assim, o que é que acontece? Não, o que é que acontece? Por que eu estou falando assim? A gente que né, pelo menos eu tenho esse olhar assim, eu falo, nossa, olha, peraí, mas vamos lá para até porque hoje, para se fechar um diagnóstico, um psicólogo, ele não pode fechar sozinho, né? Ele precisa do neuro, ele precisa da avaliação neuropsicológica, ele precisa, algumas vezes, de psiquiatra, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para poder estar fechando esse diagnóstico. Eu jamais, como psicóloga, posso fechar o diagnóstico ali sozinha. Mas, assim, as indicações. E aí, quando a mãe veio relatar, nossa, na infância ela fazia isso. Né? A criança, eu tive que estimular o tempo todo para ela falar. Ela tem a questão, ela não gosta de socialização. Então, assim, eu falei, olha, todas as características estão indo para o TEA. Vamos lá, vamos. Avaliação neuropsicológica. E aí a gente vai fechar esse diagnóstico, tá? Necessita ser a equipe multidisciplinar para poder fechar esse diagnóstico. Eu, como psicóloga, jamais posso fechar esse diagnóstico sozinha. Mas, assim, eu consigo... Para fechar um diagnóstico desse, demora quanto tempo, mais ou menos, estimativo? Não tem um prazo definido, porque isso vai de cada pessoa, de cada criança ou adolescente. Sim, ou adolescente. Entende? E cada um tem a sua demanda. Um autista, ele não é igual ao outro. Nenhum. Então, cada um tem sua... Cada um tem...
É diferente. Não tem. Então, Eu ainda não vi um autista parecido com outro. É difícil. Não vi. Rodrigo, eu tava falando aqui, ele se emocionou. Eu Eu segurei um pouquinho aqui, que ele se emocionou. Tá? Então, assim, o que é que acontece? Você vai e aí você vem com o contexto de você não se encontrar. Nossa, eu tenho um colega lá que tem 15 anos. E exatamente esse relato, eu tô falando aqui o relato que a menina, ela me falou, ela falou assim, Midian, eu vi ali a minha colega que tinha 15 anos, a mesma idade que eu, ela chegar em uma pessoa, abraçar, e eu não conseguia abraçar. Eu apenas tocava na ponta do dedo e já me afastar. Então, assim, o que acontece? Aquilo vai gerando conflitos. Conflitos, por que ele é assim, eu não consigo ser, por que ele é desse jeito, eu não consigo ser, por que ele consegue socializar, eu não consigo socializar, por que ele consegue ficar ali no local barulhento, eu não consigo. Porque ele consegue comer determinadas coisas, eu não consigo. E eu não consigo. Então, assim, vai gerando conflitos mesmo internos. Então, qual é a minha solução? Mais prática. Como eu falo, a solução não é como eles falam. A solução é prática, mas as consequências são maiores do que... Aí começa o isolamento. Entendeu? Então, assim... existe também um alto índice de crianças autistas com depressão. Né? E a consequência disso tudo, quando não é tratado, é o suicídio. E que muitas vezes não são percebidas, tá? Sim. Não são percebidas. Sim. Porque, assim, é confundida como, é da características do TEA. Da criança, do TEA? Não, é porque ele não gosta. Ele não gosta de ficar aqui no meio de Antigamente a gente. gente ouvia muito isso, né? Isso. Não gosta. Entendeu? É porque o autismo ele sempre existiu. Sim. Mas hoje você tem uma margem de profissionais que fala sobre, né? Você tem as redes sociais aí que a todo momento falando, você tem a mídia falando sobre a questão do autismo. Então isso gerou uma certa curiosidade para as pessoas buscarem se aprimorar mais. E aí foi esse boom que a gente está vendo aí hoje. Eu falo que o leque estava fechado. E aí o leque abriu. Realmente, Pós-pandemia, abriu. Eu ia falar sobre isso. Pós Tá? a pandemia, das pessoas ficarem em casa, muita gente com medo. Exatamente. A percepção, né, Ere? Sim. Eu mesmo fiquei, não menti. Eu Quando olhei assim pro lado assim, vi um bocado de gente morrendo. E eu recebi o diagnóstico que eu estava de Covid. Eu falei, é agora. É agora que eu vou. Toda manhã era um agradecimento, Vou né? te falar, foram 15 dias que eu me vi na situação feia. 15 dias. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Falei, bom, como eu gosto muito de Itajuípe, eu não vou ficar dentro de casa, não. Peguei o carro sozinho, falei assim, vou dar uma volta. Se eu morrer, pelo menos, né? Tô morrendo dentro de Itajuípe, né? Sozinho, dei uma volta, falei assim, agora eu vou ficar aqui. Aí fiquei. Aí veio uma falta de arzinha, aquele negócio todo. Aí foi chegando, eu conversei com um amigo meu que é médico, perguntei para ele, não, mas vai passar aí quando chegar os 13 dias, não sei o quê, vai dar uma passada? Eu falei, beleza. Aí começou, né, passar, falei, olha, aí eu comecei a voltar ao normal, graças a Deus, eu estou aqui com vocês. Sim. Mas, de fato, a pandemia ela deixou sequelas e grandes, né? Sim. Principalmente no campo da ansiedade, né? Ansiedade. Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho pelo chat aqui. Ana Carla, boa noite, Ana Carla Guedes, boa noite, Lucas, acho que esse vocês conhecem, Lucas Santana. Que alegria ver 4 amigos meus juntos, Tiago, Midian, Ere e Dentinho, Rodrigo Borges. Parabéns, meus queridos, estou aqui em Santa Catarina acompanhando vocês. Abraços. Lucas Santana, aquele abraço, Lucas. Lucas é um grande Obrigado amigo. Pela sua audiência. E profissional da área de Profissional saúde da área de também, saúde, né? Enfermeiro Gente lá em boa, Santa Lucas. Catarina. Gosto de graça. Midian está atuando na rede privada e também na pública, né? Trabalha com esse público, criança? Sim. Como é que está? Hoje eu estou trabalhando em uma clínica em Itabuna. Estou trabalhando aqui na rede municipal. E também abri uma clínica, graças a Deus, né? Na rede municipal que você atua com a psicologia? Psicóloga. Isso. Eu estou dentro
da escola. Dentro da tá? escola. A maioria hoje dos psicólogos da educação, eles estão inseridos dentro da escola. Tá? E lá você Não faz existe- esse atendimento? Na realidade, eu não faço psicoterapia, né? Sim. Porque o psicólogo escolar, ele não faz a psicoterapia. Ele trabalha especificamente na área do aprendizado. Uhum. Tá? Que muitos pais Quando a criança tem confundem. dificuldade de... Isso. Aquela criança que muitas vezes não consegue desenvolver. Aquela que tem um TDAH, que tem dislexia, disgrafia. Então, são esse público que eu faço esse, não é nem atendimento, mas assim, essa prestação. É umas intervenções. Isso, Né? as intervenções. Tá? É a intervenção ligada na área da educação. E aí faz os encaminhamentos. Né? Por exemplo, você tem um aluno que tem uma dificuldade de aprendizado. Ela faz O encaminhamento. faz a abordagem, né, com essa adolescente, essa criança, e percebe qual a dificuldade que ele tem, e aí faz os encaminhamentos para a psicopedagoga, para o psicólogo da saúde, para o neuro, para psiquiatra, enfim. Isso vai de acordo com a demanda, psicopedagogo. Demanda da criança. E eu também abri uma clínica lá no Jequitibá, Em Plaza, Itabuna. em Itabuna. E a Tô demanda? querendo- Muito boa, graças a Deus, assim. Hoje, é porque... As pessoas estão na realidade, procurando. o que acontece Tem. Está procurando. Porque, assim, quando você abre, né, inclusive a gente estava até comentando semana passada, quando você abre uma clínica, eu abri em março, tem só 5 meses, né? Então, assim, tornar conhecida, como é que fala? Publicações e tal, para poder realmente, mas assim, a procura, graças a Deus, de um tempinho para cá, tá. Bem, eu abri com uma colega minha, Uhum. foi minha colega da faculdade, e aí a gente decidiu abrir essa clínica. E trabalho lá numa Trabalha com clínica criança, também. Isso, adultos? público infanto-juvenil. Tá? E atendi essa pessoa adulta, que foi uma indicação. Ela já foi para poder... E tem outros parceiros também, que a gente subloca a sala e aí eles vão lá para poder fazer esse atendimento lá na clínica. O nome da clínica é Florescer, tá bom? Sigam aí, galera. Florescer? Olha o merchandising. Já é. Pode ficar à Já vai, vontade. Pode ficar à vontade. Fazendo merchan. Que sigam aí, tá? Clínica O nome Florescer. da clínica? Florescer? Clínica Florescer. Nome bastante sugestivo. Sugestivo, né? Isso. Florescer. Exato. Assim, E fala. assim, a procura, né? Graças a Deus, ela tem sido persistente. Infelizmente, é como eu estava falando, eu preciso desvincular de alguns para poder dar uma assistência melhor lá, tá? Porque quando você está inserido lá dentro, acredito que dá uma melhorada. É uma Assim, questão de tempo. É questão de tempo, Agora, gente. Tiago falou algo interessante. Às vezes a pessoa é alegre, né? Referente ao suicídio, é alegre, não vê aquele cara era tão alegre, mas ele, né, cometeu suicídio. Talvez essa alegria seja uma fuga. Uma autovalidação, né? Que aí ele está negando tudo que ele está sentindo. Quantas vezes a gente já ouviu falar, X pessoa é... Mas Tem até aquele exemplo, né? Aquele comediante. Que é o Whindersson popular. Nunes. Isso. né? O Whindersson Nunes é um comediante, Rico, né? Mas tem depressão. Tem E depressão. já tentou suicídio. Tem algo mal resolvido. Interno. Porque muitas das questões emocionais eram de ordem interna. A mente. Isso, a mente humana, isso causa acho que um rebuliço muito grande, Muito. né, na mente da pessoa. Muito. Aí existe, a gente fala na psicologia, os pensamentos dissociativos. E que gera, se você não tiver uma estrutura emocional, uma inteligência emocional equilibrada, você permite que esses pensamentos acabam te levando para um lugar que, quando você perceber, você já está no fundo do poço, de fato. Né? Então, hoje a gente precisa ter um equilíbrio mental, uma saúde mental bem equilibrada, né? Por diversos fatores. Aí, volto a dizer o que eu falei lá no início. A gente vive uma questão econômica muito complexa, a gente vive uma questão política muito complexa. E no público, o Midian falou aqui algo interessante, no público masculino está relacionado praticamente, né,
né, a maioria dos casos, a questão econômica. Isso, a questão Né? econômica, a questão do provedor, né? De ser o provedor, de não conseguir dar conta no popular. Me né? parece que o público que mais busca, que mais comete suicídio é o masculino. Sim. Além dessa questão de ser o provedor, existe a questão de separação também. Eu vejo muito isso na prática, gera muito essa questão do suicídio. Ou seja, uma relação acabou, aí Ele não sabe lidar com as suas questões emocionais. O homem tem uma dificuldade tremenda de lidar com a questão da perda, né, que desencadeia uma depressão, uma ansiedade, uma agressividade, né, uma irritabilidade. E aí, por muitas vezes, você faz besteira. A gente percebe hoje o alto índice de violência contra a mulher. A gente entrando nessa questão. o feminicídio. Da questão do feminicídio. Por que isso? Essa questão do controle emocional. As pessoas estão perdendo isso. A pessoa, por muitas vezes, tem um outro, acaba delegando as suas questões emocionais, transferindo as suas questões emocionais para o outro. Se o outro, por muitas vezes, não sabe lidar com as suas questões, ainda vai absorver o que vem de você, você entende? Entendi. E isso gera um conflito, gera um desgaste que a gente acaba vendo o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Sim. É uma situação complicada, né? Sim. Aí só tem a porta mesmo do psicólogo para bater. Sim. O quanto as pessoas hoje ainda não têm uma noção do quanto que é importante o papel do psicólogo na nossa sociedade. É de extrema importância. Em todos os setores. No setor escolar, né? Na área da saúde, na área do esporte, na área das indústrias. Todos os setores, né? Sim. Exatamente. Sim. Hoje é lei Você também. Você também atua na área do corporativismo? Sim, já atuei. Hoje é lei psicólogo nas empresas. E poucas empresas hoje não aderiram isso. E, infelizmente, o nosso conselho não tem essa questão da fiscalização, né? Que deveria ter. Infelizmente. Hoje nós vivemos, em uma sociedade muito adoecida. Em uma sociedade onde eu estou vendo aqui Tiago bem. Nossa, eu preciso chegar ao nível de Tiago. Uma sociedade infeliz. Né? Exatamente. Esse aí é um problema sério. Isso. Existe entendeu? uma comparação com o outro que é fora de série. Então, assim, o que é que acontece? Eu preciso ser igual a fulano. Mas às vezes a pessoa nem sabe como é que o outro conseguiu aquilo, mas quer ser igual ao outro. Exatamente. O que é que acontece? Eu estou vendo ali. E assim, infelizmente, hoje as redes sociais, ela mostra só o lado bom, né? Que ninguém vai acordar com o cabelo lá em cima. É preciso, Midiana, interrompendo você, que isso fique dito, né? E fique claro. Seja dito claro, né? Porque às vezes o cara tá na rede social ali, ele tá mostrando entendeu? O bom, né? E às vezes o cara quer acompanhar aquele ritmo ou sonhar com a posição daquele cara. Sabe a análise que eu faço? Existe uma moda agora de digitais influencer. Que, na minha percepção, a minha influência foram os meus avós e a minha família. Né? Eu venho dessa linha. Que eles são tão vazios que as pessoas não conseguem ter esse olhar. Uma pessoa que acorda e que vai suprir as suas necessidades, mostrando o seu dia a dia nas redes sociais, o que essa pessoa... Qual o conteúdo que essa pessoa pode influenciar o outro? Infelizmente, os adolescentes, né, principalmente, eu estou falando assim, adolescentes mais adultos também, tá, Erei? São seres muito influenciáveis. Sim. Tá? Seres influenciáveis. Então, assim, eu estou vendo ali, eu quero ver, eu quero estar ali, eu quero fazer aquilo ali. Então, assim, o que é que acontece? Eu não consigo. E aí é onde vem o quê? A frustração. E quando aí, quando o momento que eu sou frustrada, o que é que acontece? Eu vou criar uma frustração tão trauma, grande, né? Um trauma tão grande que eu não vou conseguir dar conta. E aí é onde vem os pensamentos suicidas. Aí tem as consequências. Tá? Vem a questão que você precisa ter todo um
contexto emocional mesmo. Você precisa ter o corpo perfeito, você precisa ter o melhor celular, a melhor maquiagem, a melhor roupa, o melhor salto, enfim. Sim. E hoje pela manhã, né, eu estava conversando com a diretora e aí eu falei, gente, como os adolescentes hoje, gente, eles estão se automutilando, que também é um sinal, tá? Também é um sinal, né? Sim. É um sinal. A porta de entrada. É né? um sinal, assim, que infelizmente, vocês acreditam, gente, que tem pais que não percebem? Não percebem que os filhos estão cortados. Semana passada mesmo eu encontrei uma adolescente na rua, aqui na praça. E aí eu conversei com ela, menos de 3 minutos. Quando um adolescente, ele se automutila, ele quer chamar atenção. Nem sempre, tá, Ele Ere? tá sentindo? Nem não. sempre. Nem sempre. Dentro dele ou não? Não. Existe uma dor interna nesses adolescentes. Existe uma busca. Mas eu falei sem chamar atenção para o que ele está sentindo dentro. Não. Na verdade, Não é nem atenção, né? Na realidade, a automutilação, Ele se né, alivia, é uma né? É um transferência de dor. Exatamente. Tá? É uma transferência de dor. Eu estou sentindo uma dor interna. Eu estou amargurado, então, eu estou ansioso. faço? Eu vou me cortar para transferir essa Pra dor aliviar. para a questão da carne. Física. Exatamente. Para o físico. Algo físico. Exatamente. Isso. Transferindo o emocional para algo físico. Então, o que acontece? Eu estou aliviando, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um atendimento onde tem a questão da automutilação, é isso. Nossa, mas eu me senti aliviada. E aí eu sempre falo, tá, você se sentiu aliviada ali naquele momento. Tranquilo. Mas e depois? Porque o corte vai estar lá, a cicatriz vai estar lá. E depois, A quando marca, você ela olha, fica, né? a marca ela fica. E quando você olha, aí vem o quê? A dor dobrada. Porque você vai lembrar daquele sofrimento que você passou naquele dia. E aí vai vir um outro sofrimento. E aí é onde vem a questão de quê? Nossa, eu sou fraca, eu sou impotente, eu não consigo lidar com as minhas frustrações que foram geradas através de um corte. Tá? Então, assim, hoje a gente precisa fazer também essa orientação aos pais. Um calor. E as meninas e os meninos de casaco. Não é normal, gente. Não é normal. Tá? Então, assim, pai, é importante que os pais eles observem. Nossa, observa os filhos. Olha o corpo dos seus filhos. Eu sei que existe a questão da privacidade, mas se o seu filho ele tá com uma fala muito negativista ali dentro de casa, ele tá dando algum sinal. Então, o que eu preciso? Ficar atento. Eu preciso ficar atento aos sinais que estão sendo dados. Uhum. Entendeu? Nossa audiência está muito boa hoje também. Estamos aí mantendo, né? Mantendo o pico de audiência. Podcast.x. Os temas sempre relevantes e construtivos. E para as pessoas que estão chegando agora, estão acompanhando, que ainda não se inscreveram no canal, é bom ir lá se inscrever, isso nos ajuda. E também compartilhar, né, esse conteúdo. Isso vai fortalecendo e a gente vai trazendo mais temas importantes para ser discutido aqui. Midian ou Tiago? Aqui teve uma pessoa que perguntou, é o Pietro Santiago. Boa noite a todos. Poderia explicar a história do Setembro Amarelo? Rafael Santana, esse tema de hoje é muito importante. Para quem tem filhos, tem que ficar de olho. Foi o que Midian falou, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Então, aqui o Pietro perguntou, poderia explicar a história do Setembro Amarelo? Setembro Amarelo? Vá, Midian. Você fala ou eu Fica à vontade. O Setembro Amarelo ele foi criado nos Estados Unidos no ano de 1994, onde um menino de 17 anos, ele tirou a sua própria vida e ele tinha trocado a cor do carro. Tá? O carro dele era branco e ele pintou o carro dele de amarelo. Então, o que foi que a família fez? Ele se suicidou e a família fez uma mobilização entregando cards, entregando panfletos e falando a importância, tá,
da visão da família observar o que está se Detalhe, passando né? dentro de casa. Porque 17 anos, era um adolescente. E Né? a princípio, essa questão do suicídio era só no dia 10 de setembro, que foi o dia no qual ele se Ele suicidou. se suicidou. Mas com esse alto índice, hoje ele dura durante esses 30 dias que um a mês a mídia, os profissionais de saúde busca falar sobre essas questões do suicídio. Então, assim, a família, como o carro dele ele pintou de amarelo, né? Então aí ficou o nome Setembro Amarelo. Uhum. Tá? Rafael disse aqui, eu já dei meu like. Isso aí, Rafael. Muito obrigado pelo seu like. Continue com a gente. Agora, a gente... era para ter feito essa pergunta antes, mas preferencialmente deixou ocorrer a nossa conversa. Estamos já quase caminhando. Passa muito rápido o tempo pro final. Caramba. Passa muito rápido, né? O tempo. Quando o assunto é todo interessante, podcast. aí passa muito rápido, né? Foi quase uma sessão, né, Mídia? Uma sessão, Quase uma sessão. A sessão é quantos minutos? 40, 50 minutos. 40, 50 minutos, né? Como foi que a psicologia entrou na vida de vocês? Aí um responde, depois o outro responde. Fala. Você acredita que eu sempre falo que não foi eu que encontrei a psicologia, foi a psicologia que me encontrou? Porque eu fiz enfermagem. Você é professora também, né? Não. Que o cara, mas não sou não. Não? Não, eu fiz enfermagem. Não é pedagoga? Nem pedagoga. Eu fiz psicopedagogia, mas não sou tá. pedagoga, não. Tem cara de professor. Tem os meninos lá da escola falam que eu tenho cara de sargento. E aí eu tinha feito o Enem e eu estava lá estudando para fazer medicina, né? Que ainda vou fazer. Eu estava estudando para fazer medicina e aí eu estava fazendo técnico de enfermagem, tinha terminado o ensino médio. E aí eu estava fazendo técnico de enfermagem. Quando eu estava no meio do técnico de enfermagem, eu recebi uma bolsa. Ganhei uma bolsa de 70%. E aí, como eu trabalhava na Trifil, eu ainda recebi mais 10%. Então, assim, eu só paguei 20% da faculdade. E aí eu falei, rapaz, vou terminar. E já estava terminando, no meio, assim, eu falei, vou terminar o técnico, mas eu vou fazer o técnico e a psicologia. Uhum. Então, assim, Midian, você já se imagina... Seu sonho era fazer psicologia? Não. Mas hoje, eu amo o que eu faço. E eu atendo o público infanto-juvenil e não troco, tá? Deixa meus pequenos, Eu lembrei da minha prima. Deixa meus pequenos, tá? Então, assim, é o que eu amo fazer. Eu me encontrei mesmo. Graças a Deus. Que bom, né? No meu caso, minha primeira opção era direito, né? Eu fui para Salvador para estudar, para fazer direito. E quando eu voltei para Itajuípe, eu precisei ir no psicólogo. Isso há 15, 16 anos atrás. Até então não se falava em psicólogo, como o Rodrigo pontuou. Uhum. E eu fiz acho que 2, 3 sessões e eu falei, rapaz, eu quero ser isso. Eu quero cuidar de pessoas, eu quero cuidar das emoções das pessoas. E aí foi quando logo em seguida abriu a Facsu, que hoje é a Unex, né? A Anhanguera, né? E eu fui da primeira turma de psicologia da Facsu, né? E durante o curso eu sempre pontuava assim, depois do que eu passei do 6º, 7º semestre, eu sempre pontuei assim, eu não quero ser só mais um psicólogo. Eu quero ser o psicólogo, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E graças a Deus, assim, hoje eu tenho 6 especializações, estou no mestrado de neuropsicologia, hoje estou no 2º período de mestrado de neuropsicologia. Não para estudar, né? Não. É o que eu gosto de fazer. Sabe, hoje me perguntaram, se você não fosse psicólogo, você seria o quê? Eu falei, cara, não sei. Eu tenho um paciente que virou para mim e falou assim, você furou a bolha. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, hoje aqui em Ilhéus, todo mundo quer conhecer esse Thiago. Quem é esse menino? Né? Ano passado eu fui o psicólogo mais procurado da Unimed Ilhéus. Legal. Né? Então, assim,
eu não sou só mais um psicólogo, eu sou um psicólogo porque eu estudo pra caramba. Eu estudo muito, eu tenho maior tesão no que eu faço, sabe? Infelizmente a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para pagar as contas. E eu costumo dizer que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Se você é bom no que você faz, você vai ganhar dinheiro, né? E eu me encontrei dentro da psicologia dessa maneira, assim. Eu precisei e hoje eu tô aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito bom. Agora, uma outra pergunta também que eu não poderia deixar de fazer, referente. A psicologia, a gente sabe que é uma ciência, né? Sim. É uma ciência. E tem um papel também das igrejas, sem discriminação, em todas as igrejas, né? Todas as crenças, todas né? As crenças. Que às vezes a pessoa está com um problema, mas ele acha, aí a fé é importante, que a fé vai curar. Como é que vocês lidam com uma situação como essa? Eu acredito que nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Eu acredito muito nessa questão da espiritualidade, eu tenho muita fé em Deus, né? Eu tenho acredito muita fé em tudo que eu faço. Eu sempre coloco muito Deus na frente de tudo que eu faço. Quando a gente fala dessa questão religiosa, a gente tem que ter muito cuidado, né, Midi? Porque ainda existe alguns conflitos entre essa questão da psicologia e da espiritualidade, das crenças, da religiosidade. A gente tem que saber diferenciar também o que é você ser crente, dentro da religiosidade, da sua fé. Então, assim, quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de ciência, e uma ciência eficaz, que você sabe aonde você quer chegar com aquilo ali. E quando a gente fala de fé, de crença, é algo que a gente não tem, não é palpável. É palpável. Né? Acho que é sentido. É sentido. Então, a principal diferença entre a questão da ciência e da fé é muito nesse sentido, porque a ciência a gente está vendo. A gente vê os resultados. Né? Exatamente. E a fé, as nossas crenças, é o que a gente sente. Eu, né, sou uma pessoa evangélica. Eu sou uma pessoa evangélica, cristã. E às vezes muita gente confunde assim. Mas tá lá com depressão. É falta de Jesus. A gente ouve muito isso. É falta de Deus. Que nada. Não, meu psicólogo é Jesus. E a gente precisa entender que nós, seres humanos, né, falando em relação a somos seres que precisamos ter fé, temos que ter fé. Deus é tudo na minha vida. Eu acho que se não fosse Deus, eu não estaria aqui, não estaria viva. Mas a gente precisa ter muito cuidado ao relacionar essa questão de espiritualidade com ciência. E religiosidade. E religiosidade, exatamente. Então, assim, eu estou passando por problemas emocionais. Amém. Glória a Deus. Vou na igreja, tudo bem. Mas eu preciso da ajuda de um profissional. Eu sempre falo que se não precisasse de profissional, Jesus não teria deixado as profissões. Sim. Tá? Então, assim, se ele deixou cada qual capacitado com a sua profissão, é porque nós, seres humanos, vamos precisar deles. Perfeitamente. Então, assim, hoje, eu sempre falo lá na igreja, gente, olha, a gente precisa saber diferenciar aquilo que é espiritual e aquilo que é emocional. Então, assim, existe as duas coisas. E existe, eu já ia falar agora. E tem às vezes que são as duas coisas. Tem um comentário aqui de Diego, ele botou aqui, referente. A ciência que nega a fé é tão inútil quanto a fé que nega a ciência. Exatamente. E ele disse mais no outro comentário anterior, ele deu aqui uma boa noite e também falou sobre o final do episódio. Que pena que está chegando no final. Parabéns aos profissionais, Tiago e Midian. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego. Ele está mais próximo da gente. Ele está mais próximo do que... Então, assim, essa questão da religião é muito complicada, tá, Ere? Nós que somos profissionais e às vezes eu atendo muitas pessoas assim, porque tem pessoas que preferem, né?
nossa, eu queria uma pessoa evangélica para poder saber lidar com algumas situações, né? Às vezes, e assim, eu recebo muito paciente assim. E é uma profissão E extremamente aí- feminina, viu? Como? A psicologia é uma profissão extremamente feminina. Hoje são poucos psicólogos que tem. Que eu não observei. É uma profissão Mas hoje tem uma demanda muito grande na região, né? Tem. muito Nossa. interesse, muito. Acho que aqui em Muito. Itajaí a demanda é imensa, cara. A gente trazendo para nossa E realidade. também tem assim. muitos profissionais, né? Tem. Tem sim. A UESC agora, depois de muitos anos, Sim, colocou- sim, abriu. psicologia. Psicologia. Depois de muito tempo. É, porque já tá, a primeira turma já tá. Já tá fazendo, já. Rodrigo, tô começou achando agora. vocês muito quietinho. Tem alguma coisa a falar? Na verdade, eu percebi. Eu percebi a mesma coisa. É pela questão do tema mesmo. É. Eu fiquei me segurando, né, Aí, bota para pra fora. adentrar no tema, porque esse tema tem uma condição, né, que me chama muito a atenção, que eu não sei até quanto tempo eu vou estar aqui na Terra para estar dando aquele apoio que eu podia dar. Toma água. Toma água. O Toma apoio água. que eu poderia dar ao meu filho, né? E vocês têm um papel fundamental de não só de ajudar, como o Thiago falou, mas de divulgar, de incentivar, de conscientizar as pessoas, porque lá na frente não depende só de mim, né? Sim. Da mãe dele. E eu não sei qual mundo que ele vai Depende da estar, sociedade. Né? que depende da sociedade conscientizada, Sim, e das para que ele escolhas, tenha, tá? né, uma vida tranquila, O suporte, né? um suporte tranquilo, né, e poder viver em paz. Então, esse tema me machuca muito, porque vem essa condição que eu não sei se eu vou estar lá, né, para estar dando o suporte que eu tenho dado a você ele tem dado em hoje. vida, né? Aí vocês falaram de religião, então é um tema assim que mexe muito comigo. O Thiago conhece um pouco, né, da minha luta. Sim. Eu vejo que o Thiago participa também de palestras, como você também. Isso é muito importante, porque conscientiza as pessoas começaram a ouvir mais, né? Sentir mais, ter mais empatia, Respeitar. respeitar mais, né, a condição do outro. E a minha maior preocupação hoje, Thiago sabe como é o meu querido Luan de antes e o Luan de hoje, a gente conseguiu, com muita luta, né, transformar o Luan hoje. E eu fico muito feliz com tudo isso, só que a gente não tem tudo, né? A gente não é dono de tudo. Então, a minha maior preocupação nisso tudo, e agradecer a vocês que estão aí, tanto na área, se dedicando, e como eu disse, palestrando, levando informação, levando conscientização, né, participando de oficinas, né, vocês falaram até do psicólogo aqui, até mandar um abraço para Danilo, que é um palestrante que já veio, inclusive, aqui em Itajuí. Sim, A gente conversou sim. muito sobre isso, né? Você conhece o Danilo? Conheço. Um ser humano incrível e que, inclusive, estranhou, é uma coisa engraçada, né? Ele estranhou que, quando eu cheguei, a gente promoveu um café da manhã para ele, quando eu cheguei e ele me olhou com a camisa do Rama, ele se assustou e ficou assim, me olhando com aquele olhar diferente. Aí eu sem entender. Aí eu nunca vi Danilo na minha vida, ali era o primeiro encontro, né? Aí ele levando que ele é palestrante em diversos lugares na Bahia e não tem o público masculino, né? Com relação a essas situações. Eu fiquei assim, Rodrigo, é a coisa mais difícil do mundo, parabéns. Eu até fiquei assustado, né? E eu não sei se vocês sabem, o Rama não tinha, era só mães ativas. com muita luta, eu brigando, coloquei os Colocou pais, os né, pais também. para que fizesse parte daquilo ali. Mas O quando Rama vocês me é chamaram, associação, não é isso? Associação. a Rama É a rede, rede né? de É a rede apoio de apoio. a pais e mães E de mães filhos de autistas. Autistas. Inclusive é uma rede de apoio, né, que vem se fortalecendo, vem fazendo a diferença aqui na região, vem incentivando outras cidades, né? Tiago está lá criar. junto com a gente.
Você também está lá junto com a gente. Eu participei como palestrante também no evento que teve na igreja. O último não foi? Foi, na semana do autismo. Infelizmente não pude participar. Acabei, mesmo sem ser psicólogo, virando palestrante. Já tive que algumas situações que eu fiz, né, contei, né, a minha história, a passagem pela pandemia e tudo mais, que eu não sabia se meu filho, a gente imaginava, né, que meu filho era autista, mas a gente não tinha diagnóstico, e a pandemia atrapalhou muito isso, porque não tinha, né, convivência, não tinha socialização. Então aquilo foi, naquele momento, atrapalhou muita gente. Sim. Mas como vocês falaram, eu sou de falar muito, né, e fiquei muito calado, porque eu me emociono quando eu falo do meu filho. Uhum. Mas enfim, gente. Não, mas quando você percebe a evolução, né? É. Você vai vendo assim, você vai, nossa, olha. É muito bonito a gente ver que Luan não sabia pegar numa caneta, Luan não sabia, não falava nada, Luan não sabia se expressar. Assim, hoje Luan faz tudo. Cada evolução é uma conquista. Vem crescendo muito. Hoje está entre os primeiros na sua avaliação escolar, faz oratória, anda de patins, Então, assim, foi graças a psicólogos, né? Eu não posso deixar de falar, atividades multidisciplinares, todo o suporte, né? Que, inclusive, dentro de casa, né? Que também é muito importante. Uma observação, Rodrigo. Também graças a você e a mãe dele. E a mãe dele, com certeza. E aí é o ponto essencial. O ponto essencial. Ela não para. E sabe o que você falando aí, Rodrigo, é até interessante. Porque, assim, existem pais que levam os filhos para o psicólogo, né? Principalmente filhos TEA. Fala assim, é você que tem que fazer. Não sabendo que precisa o ponto... E aí eu vou, né? Nossa, aqui eu sou apenas 5%. O restante são vocês. Porque, assim, a gente... Na maioria das vezes é uma sessão semanal, né? Alguns pais optam por 2. E aí, quem é que passa o maior tempo? São os pais. Então, assim, precisa ser realmente aquele incentivador. Criar uma rede de apoio. Tá? Uma rede de apoio. Precisa se ter. Se não tiver, infelizmente, a criança ela não evolui. Quando você pontuou aqui, o palestrante ficou surpreso por você estar presente, sendo pai, é porque existe um alto índice de abandono de pais quando descobre que o filho é autista. E não aceitação, né, Rodrigo? Eu já li né? sobre isso. E não aceitação também. Hoje existem muitos pais que não aceitam. Agora, eu já participei de palestra onde foi até um médico, ele era autista. Ele é autista. Ele é autista. Não, ele é autista. Um médico, doutor Fernando Smith Itabuna, que ele é autista. Justamente. Eu fui até na loja maçônica. Sim, sim. Não sei se você estava lá, Miguel. Tava. Ele falou sobre alimentação, não foi? Sim, sobre alimentação. Sim, nossa, muito inteligente. Muito e aí é onde eu sempre friso, tá, gente? Criança atípica, né? Com qualquer tipo de transtorno desse, ela pode ser, ela consegue ser. Né? Fazendo terapia, tá? Tendo a rede ali, a equipe multidisciplinar e a rede de apoio dentro de casa. Sem falar que existe ainda muita coisa aí, muitas crianças que não foram reveladas, diagnosticadas, mães ignorantes, né, sem nenhum tipo de instrução, sem aceitação. Nossa, gente, é complicado, complicadíssimo, tá? Imagine uma pessoa chegar aos 20 anos, tá? Tendo todas as características, apresentando todas as características, e até hoje a mãe não aceita que ela é. Ela já fez a avaliação, já passou pelo neuro, já fez tudo, e a mãe continua não aceitando. Por que é tão difícil aceitar, Miguel? Porque assim, os pais, eles projetam não que o TEA, não que seja assim, um filho imperfeito, mas assim, existem as suas limitações. Quando a gente tá? tem filho... Então, assim, projeta, né, Tiago? Quando a gente tem filho, a gente cria uma expectativa. Exatamente. A gente que é pai, a gente sabe disso. A gente cria uma expectativa em cima dos nossos filhos.
E quando a gente percebe que os nossos filhos ele têm algumas limitações e algumas dificuldades, isso acaba gerando uma frustração. E essa frustração ela gera uma negação. Eu quero negar que o meu filho tem uma limitação. Então eu vou Exatamente. esconder, eu vou negar, eu vou omitir, eu vou criar uma fictória no meu minha pensamento mente, de que meu filho ele é normal, pode fazer tudo. E aí é onde vem os atrasos, né? Os atrasos dos filhos. Porque assim, quanto mais tempo eu perco negando aquilo que meu filho tem, mais prejudicado ele vai sair. Porque ele não está Certeza. conseguindo ter evoluindo. aquela evolução. O tratamento adequado. Né? O tratamento, o tempo adequado. Eu falo que assim como para as pessoas típicas, né? Tempo é essencial, gente. E para a criança atípica é mais essencial ainda. Então, assim, hoje a aceitação ela é complicada, eu entendo. E às vezes eu falo assim, nossa, são guerreiros. Pais de crianças atípicas são guerreiros. Você tem que abrir mão de uma série de fatores, né, para cuidar do seu filho. Sim. Muitas coisas, né, precisam ser deixadas para trás para poder. E até porque não é barato, né, gente? Hoje a equipe multidisciplinar não é barato. Eu observo também que nada é por acaso. E quando existe algo nesse sentido, é para um processo de transformação. Tem um propósito, né? Sim, Tudo tem um propósito. Sim, né? de aprendizado, de ensinamento, de tudo. Nada é por acaso. Esses dias eu falei que chegou uma mãe lá, engraçado, né, que tem mães que torcem aí para os filhos serem autistas, tá? Eu já peguei várias. Como assim? Tem mães lá que você tá lá, meu filho, aqui, ó, não deu nada aqui na avaliação, não deu nada, não, mas meu filho é. Infelizmente, você pega também, Thiago? Entra por uma questão de benefícios. Exatamente. Você pega muito também, Thiago? Sim. Eu pego, principalmente no município, tá? Então, assim, nossa, não, mas para quê? Para mim obter o benefício. Não sabendo a verdadeira realidade de qual é ter um filho atípico. Parece que tem até uma tramitação, um tema mais complexo, uma lei que tem que ter uma comprovação agora mais rígida. Parece que tem essa lei tramitando para ter uma comprovação mais rígida. Tem. É porque hoje você só faz a avaliação social, né? Desculpa, faz a perícia e faz a avaliação social. E se ser comprovado, você recebe benefício. Agora não, parece que vai entrar a questão de avô, não sei o que, tipo assim, familiar mesmo, Vai assim. dificultar mais o processo. Vai dificultar. Exatamente, vai dificultar. Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho pelo chat. Já estamos chegando. Toma água. Deixa eu registrar aqui as pessoas. A audiência está lá em cima. Rafael voltou aqui. Falou, se fosse falta de Deus, alguns cristãos não tirariam a própria vida. Exatamente. E hoje o índice de pastores, tá, Erê? Tem essa. Tem tirado porque lida com a problemas, própria dos vida, outros, né? Sim. tem aumentado muito. Você falou uma coisa interessante, eu também Muito preciso de um mesmo. psicólogo. Entendeu? Porque você fica o tempo todo ali ouvindo, né? No pé do ouvido ali, né? Não, assim, A gente não pode ficar sem terapia, não, senão a gente... são duas coisas que eu não deixo. É a minha terapia, é a minha academia. Aí vem Samela, ela disse aqui, esse tema é um pouco complexo mesmo, né, de comentar sobre, porém é muito essencial de ser comentado. E a gente chega ao final do programa com essa fala de Samela. Ela é um tema delicado, como a gente iniciou, é tabu, né? É tabu, não é um tema fácil, mas que a gente não pode deixar de falar, né? De falar, até porque que nós todos, né, temos responsabilidade social com o outro, né? Sim. Então, eu acredito que a partir daqui, do que foi exposto, fica até mais fácil as pessoas entender, né? Sim. Que o outro não está bem, perguntar se precisa de alguma coisa, de ajuda, né? E dar esse direcionamento com profissionais. Sim, Né? sim. Porque de repente não tiver essa ajuda de profissional, pode mascarar, não é isso? Mais ainda o problema. Midian,
Tiago, quero agradecer a participação de vocês aqui. Engrandeceu muito esse podcast e deixando espaço para considerações finais de vocês. Fiquei à vontade. Primeiras damas, né, Thiago? Olha, cavalheiro, Thiago. Eu que agradeço, tá? Herê, Rodrigo. Pra gente é sempre uma honra falar, né, sobre aquilo que a gente o tempo todo tá aí trabalhando, né, e vivenciando isso. Então, assim, precisando, estamos aqui. São vários assuntos. Inclusive, eu consegui lembrar aqui, tá? Minha mente foi processando. Existe um número, tá? Que é o 188, que você pode ligar para poder essa ajuda, pelo menos 188. 188. Pelo menos ali naquele momento emergencial. Você ficou com isso na cabeça, eu fiquei aqui, eu falei, gente. Eu não lembrava, eu achava que era 86, mas é 188. Eu falei, gente, não, tenho que lembrar o número. Peraí. Falei semana passada. E aí fui buscando, né? Buscando lá no disco rígido. Tá? Mas eu agradeço, tá? E é assunto realmente delicado, mas importante. E precisa ser falado, tá, Herê? Precisa ser falado, assim como todos. Assim como todos os assuntos relacionados à saúde mental. Ansiedade, depressão. Isso, ansiedade, depressão, é importantíssimo. Tudo isso pode levar ao suicídio, né? Sim. Tá? Primeiro agradecer a MIDI, né? Por ter proporcionado, a Herê, acho que é o idealizador do podcast. A gente tem um papel tão importante na sociedade que por muitas vezes a gente não tem essa percepção. E por mais que seja uma coisa simples, a gente está aqui falando, mas é uma coisa que daqui a pouco alguém que tem um sintoma, ele pode buscar uma ajuda através do que... A Ana Carla Guedes, interrompendo você, ela falou, uma benção essa live. Então, através do que a gente está falando, né? Então, obrigado pela oportunidade, né? Sempre que puder estar aqui em Itajuípe, vou estar aqui acompanhando vocês. Rodrigo, a gente tem uma relação de amizade... Eu conheço a tua história. Né? Eu conheço. Já jogou muita bola comigo também. Eu conheço a sua luta, tanto quanto a sua, quanto a de Lide com o Luan. É perceptível o desenvolvimento que o Luan teve aí nesses últimos anos. Né? E você tem a sua consciência tranquila. Porque a sua parte, enquanto pai, você está fazendo. Tá? Obrigado, Thiago. Então, faz a tua parte. Que ele está com os profissionais capacitados, né? Você percebe isso. Então, o importante é você ter essa consciência de que você, dentro das suas possibilidades, você está proporcionando para o teu filho, tá? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a vocês. Rodrigo Borges. Falar de novo, né? Foi, assim, acredito que muito importante, né? Esse sexto episódio, né? E falar de saúde mental foi, assim, um tema importantíssimo, difícil, né? Para muitos entenderem, né? Procurarem ajuda. Eu espero que com essa live, né? Com essa divulgação de hoje, com essas informações que foram passadas hoje, sirva para, né, dar um entendimento melhor para as pessoas e buscarem ajuda, que é muito importante. E agradecer a vocês, né? A meu amigo Tiago, que é um parceiro que eu tenho, um amigo de infância. A você, que é uma psicóloga espetacular. Obrigada. Lhe acompanho. Agradeço toda a sua luta, né? Como a do meu amigo Tiago também. Como eu disse, não só no exercício da função de vocês, mas também levando conscientização, né, desse tema, do próprio público, né, autista também, que precisa muito de apoio e conscientização principalmente. E as palavras de Tiago. Muito obrigado, Tiago, pelas palavras. E eu tenho certeza que ele vai estar ali preparado quando eu fechar os olhos, quando o Lide também fechar os olhos, que ele vai estar preparado
O meu único medo é uma sociedade que não tem consciência, né, do que é um autista, do que é uma pessoa com seus problemas, seja mental, seja de outros tipos de comorbidades. Os olhares julgadores. Isso. E é como você falou, eu tenho certeza que você, como nossa amiga Midian, como a rede de apoio e como muitas pessoas que são simpatizantes de todas essas situações vão lutar para que a gente tenha uma sociedade mais acolhedora, né, mais participativa e que respeitem, mais humana. mais humana e que respeitem as pessoas. Mais empático. É que independente de, Muito obrigado mesmo de coração. independente da sua condição, é um ser humano. Sim. E a gente chega ao final dando essa contribuição. Né? O podcast vai ficar gravado, Juan está ali. Daqui a pouquinho, né, Juan, finaliza tudo aí, já vai ficar gravado para a pessoa quiser assistir, quem não assistiu, quiser assistir, né, tirar até dúvida referente a alguma coisa que foi comentado aqui. E a gente agradece as pessoas que ficaram aqui, né, com a gente nesse bate-papo. A Rafael, a Santana, a Samela, a Diego, que está literalmente aqui hoje, Ana Carla Guedes, e Ana Carla Guedes disse que estava com um caderninho e anotou tudo. É isso aí. Já, né, anotando, já pode ajudar também outras pessoas. E assim a gente chega ao final do nosso 6º episódio, agradecendo a todos que participaram aqui com a gente, Midian, Tiago, Rodrigo, que apresenta esse programa comigo, e o nosso técnico, que está ali sempre fazendo a coisa acontecer, Juan. Aquele abraço a todos.